Olá, tudo bem? Você provavelmente me acompanha por conta do meu trabalho musical, ou por causa do meu trabalho como sound designer, ou talvez você tenha estudado comigo. Mas a verdade é que eu tenho pensado bastante em como me colocar aí, nessa telinha que você está me assistindo, nas redes sociais, e eu cheguei à conclusão que eu queria falar um pouquinho mais de música nesse perfil. E acho que nada melhor do que falar dos discos que me influenciaram, das músicas que eu gosto. Então, periodicamente, eu vou me esforçar bastante para isso, eu vou falar um pouquinho de discos que eu gosto muito e que eu acho que são importantes de se conhecer. E o primeiro deles, para esse piloto, é esse aqui, o primeiro disco do Theo de Barros, de 1980. Pras coisas que eu vou contar. O Theo de Barros nasce em 1943, no Rio de Janeiro, e ele se muda muito novo, ainda aos 11 anos, para São Paulo. A música entra muito cedo na vida dele, ele começou a aprender violão e acordeon por influência de amigos da família, mas também é importante mencionar que ele passava as férias no Rio, onde ele trocava ideias sobre música com outras figuras muito importantes da música brasileira, como Edu Lobo e Dori Caymmi. Mas antes de falar desse disco aqui, eu queria fazer um pequeno apanhado da carreira do Theo, porque é muito importante conhecer quem foi Theo de Barros nesse período. Bom, ele foi compositor, arranjador, instrumentista, baixista, violonista, e ele teve várias canções que foram gravadas por vozes muito importantes e conhecidas da nossa música. A Laíde Costa, por exemplo, em 1963, grava duas músicas dele, Natureza e Igrejinha. Elis Regina vai gravar O Menino das Laranjas, grande sucesso dela, em 1965, e a Márcia, em 1973, grava Pra Não Ser Mais Tristeza. Mas nesse período, o Theo de Barros talvez seja mais conhecido por integrar o Trio Novo, composto ao lado de Airton Moreira e Heraldo do Monte. Esse trio foi criado para acompanhar o cantor e compositor Geraldo Vandré na década de 60, e depois uma figura bastante importante da nossa história vai entrar nesse grupo e vai transformá-lo em quarteto novo, e nada mais nada menos do que o bruxo, Hermeto Pascoal. Juntos eles vão gravar um disco homônimo que é extremamente importante na história da música instrumental brasileira, e também participam do arranjo e da execução da canção Ponteio, do Edu Lobo, que vence o Festival da Canção da Record em 1967. Era um, era dois, era 100, era o mundo chegando e ninguém soubesse que eu sou violento, fizesse o amor. Era um, era dois, era 100, vieram pra mim. Bom, o primeiro disco, inclusive se chama Primeiro Disco, foi gravado e lançado em 1980, como eu disse, a convite da gravadora Eldorado. E esse disco ele tem um elemento muito importante, que a gravadora deu liberdade total para o Theo de Barros fazer o disco da maneira como ele bem entendesse. Então esse é um disco em que ele concentra as principais funções criativas aqui. Ele é compositor, arranjador e também regente da orquestra que vai acompanhá-lo. Eu acho importante notar que esse disco surge muito tempo depois da carreira do Theo de Barros, já está bastante consolidada. Então ele próprio aqui no encarte, aliás esse encarte é muito legal porque ele vai falando da história, né, das músicas, ele vai falando um pouquinho de quem está acompanhando ele, dos parceiros, ele tem músicas aqui com Paulo César Pinheiro, enfim. E ele vai falar que esse disco se trata de um inventário musical. Então é de certa forma um resgate de tudo aquilo que ele produziu. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, ele vai ter talvez a grande canção do Theo de Barros em termos de sucesso, Disparada, que foi gravada na voz do Jair Rodrigues, participou de festival. A gente vai ter Oxalá, que foi classificada no terceiro Festival Internacional da Canção em 1968, como ele mesmo diz aqui. A gente vai ter O Menino das Laranjas, que foi gravada pela Elis Regina, como a gente mencionou aqui. Uma coisa que eu gosto muito sobre esse disco é a estrutura dele. Cada lado dos LPs é como se fosse uma faceta da carreira do Theo. Então o lado A do primeiro LP tem um olhar mais sobre a influência da música nordestina sobre a carreira do Theo de Barros. O lado B desse disco tem muitas canções que têm influência de ritmos latino-americanos e principalmente canções que ele fez para peças de teatro. O lado A do segundo disco vai ser um lado mais romântico. E o lado B do segundo disco, como ele mesmo fala no encarte, são canções que foram inspiradas na vivência dele dos grandes centros urbanos. E bem, eu queria destacar alguns pontos altos desse disco, embora ele seja um disco meteórico, acho que tudo dele é muito digno de ser escutado. Eu queria falar de algumas músicas aqui que me chamam a atenção. Acho que a primeira é a própria Disparada, porque ela vem aqui num arranjo com
com uma reharmonização muito interessante que ele faz ao violão. Então é uma outra escuta que a gente tem de uma canção bastante conhecida já do repertório brasileiro. E talvez a parte preferida desse disco aqui, pra mim, é o lado em que ele explora os ritmos latino-americanos e que ele traz as canções que ele compôs para o teatro de arena, muitas vezes ao lado do Augusto Boal e do Gianfrancesco Guarnieri. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, Bolívar, que abre o lado B do disco 1, que é uma peça instrumental para orquestra e violão, que abre a peça de teatro Arena Conta Bolívar, do Augusto Boal. E essa música aqui é muito interessante porque ela soa quase como um concerto para violão e orquestra, tem uma parte de violão bastante técnica, acho que é bem interessante ver como o Theo de Barros era um violonista muito habilidoso, né? Um cara bastante proficiente no instrumento dele. A gente vai ter aqui Yucatán, que é uma peça que tem bastante influência de ritmos mexicanos. E depois, talvez as minhas duas composições favoritas desse disco, Mi Pátria, que é uma composição que ele faz para musicar um poema de Nicolás Guillén, foi um grande poeta cubano. É um poema muito bonito que ele fala de Cuba antes da Revolução, tem um tom assim de denúncia do que era Cuba antes da Revolução Cubana. E Espanto, que ele faz para a peça Arena Conta Tiradentes. Tanta gente a se espantar, que o povo tem 7 fôlegos e mais 7 tem pra dar. Quanto mais cai, mais... Vale notar aqui também que essas peças de teatro para as quais o Theo de Barros fez música eram peças bastante engajadas politicamente. A gente está falando de um grupo de teatro situado no meio da ditadura militar brasileira. Então tem um conteúdo de letra aqui bastante interessante para quem se interessar pela temática. Para além disso, para mim, um dos pontos altos desse disco é a instrumentação. Ele tem arranjos orquestrais muito bem escritos e tem misturas de timbre muito interessantes. Por exemplo, em Mar Sereno, você vai encontrar a mistura de sintetizadores com orquestra. E você tem também a canção Órbita, que o Theo de Barros faz em homenagem às viagens espaciais, em que ele mistura voz, violão e 64 camadas de sintetizadores. Para quem gostar dessa coisa aí do sintetizador, do synthwave, eu acho que vale prestar atenção nesse olhar bastante brasileiro sobre esses instrumentos eletrônicos. Eu penso que outro elemento muito importante desse disco são as letras das canções. Vocês vão encontrar aqui parcerias, por exemplo, com Paulo César Pinheiro, grande letrista da música brasileira. E dentre as parcerias que tem aqui, eu acho que História é uma letra maravilhosa. E também as próprias letras do Theo de Barros. E eu gosto muito, pessoalmente, de Praça da República, que é uma crônica dele passando pela Praça da República em São Paulo a caminho do trabalho. E para quem toca violão ou se interessa pelo violão, eu já falei da habilidade do Theo de Barros como um violonista, solista, mas tem um lado muito interessante dele como violonista se acompanhando. A gente fala muito do João Bosco, a gente fala muito do Gilberto Gil, a gente fala muito do Ginga, como grandes violonistas que também cantam, mas o Theo de Barros muitas vezes ele não é lembrado por isso, e eu acho que vale a pena abrir bastante os ouvidos para ouvir toda a destreza dele cantando e tocando violão. Bom, gente, isso aqui foi um teste, foi um piloto, eu espero que vocês tenham gostado. Toda opinião, todo feedback que puder vir, que vocês tiverem para compartilhar comigo é muito importante. E se tudo der certo, eu continuo falando aqui de música com vocês. É isso aí, gente. Abração!